Pela primeira vez, uma norma brasileira traz conceitos claros e diferencia práticas de maus tratos, de crueldade e de abuso contra os animais. A norma foi elaborada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que pretende, com isso, regular e orientar a conduta do médico veterinário e do zootecnista em relação a episódios como esse. Para nos explicar essa novidade, nós recebemos o veterinário Cássio Ribeiro, que é presidente da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos. Queria primeiramente que o senhor explicasse para nós o que é essa resolução do Conselho relacionada a maus tratos e qual que é o objetivo dela. Tá, a resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele veio no intuito de dar um suporte, um subsídio aos médicos veterinários zootecnistas, caso eles sejam inquiridos pela Justiça a elaborar laudos periciais ou pareceres técnicos diante de casos de maus tratos. E para isso nós configuramos no artigo 5º, elencamos 29 atos exemplificativos do que seriam maus tratos aos animais. Lógico que o médico veterinário, o zootecnista, além desses 29 exemplos de atos de maus tratos, eles podem verificar outros casos. Agora, esses 29, claro que eu não quero que o senhor cite os 29 aqui, mas alguns exemplos para que aquele cidadão que tem um animal em casa ou que convive com outros que tem, ou vê um animal na rua, entenda o que se considera maus tratos. Por exemplo, o que seria isso? Então, a gente pode voltar um pouquinho. Normalmente, as pessoas quando adquirem um animal, vamos colocar, então a gente está pensando num animal pet, um cachorro, um gato. Então, a esses animais, eles têm que ser oferecidos alguns indicadores, alguns subsídios para que esse animal subsista de uma forma boa. Então, a gente coloca indicadores de bem-estar animal. Então, esses animais, para isso, eles têm que se apresentar de uma forma que ele não tenha fome ou sede, ele não tenha dor ou sofrimento, que ele não tenha doenças e que tenha a possibilidade de desenvolver também as características normais dele, então de questão de espaço, de ambiente para esse animal. Por exemplo, aquela pessoa que tem um cão em casa, é importante que ela saia para passear com esse cão, não deixe trancado dentro do apartamento. Exatamente. Então, a gente pode pensar assim, vamos dar um exemplo mais fiel. A pessoa tem um animalzinho que mantém no fundo de casa e como ele foge muito, a pessoa coloca ele acorrentado. A corrente é muito curta. O ambiente que ele tem é todo descampado, não tem uma cobertura para o sol, para proteger o animal do sol, não tem uma cobertura para proteger esse animal da chuva, então não tem uma casinha. A corrente, às vezes, ele enrola e fica com a corrente curta. E o animal não é oferecido nem alimento e nem água. Porque, de repente, o proprietário pode pensar, eu não vou precisar colocar agora, porque ele vai virar, vai sujar, então eu vou colocar só no final do dia. Então, esse animal passa o dia preso numa corrente, debaixo do sol, debaixo de chuva, sem água, sem comida. Há de se supor que esse animal não está sendo oferecido indicadores de bem-estar. Então, a gente pode supor que ele está passando por uma situação de maus tratos, que seja temporária ou, caso isso seja frequente, um animal vive lá preso toda a vida dele, com certeza a gente pode estar caracterizando, sim, questões de maus tratos aí. O senhor diria, então, ou eu concluo pelo que o senhor está dizendo, que a pessoa que tem um animal em casa, ela tem responsabilidade em relação a esse animal. Ela tem que garantir o bem-estar dele. E não fazendo isso seria um caso de polícia, por exemplo? Então, a gente pode colocar que alguns pontos, sim. Então, voltando também, a gente chama isso de guarda responsável. A guarda responsável é toda pessoa que queira compartilhar sua vida com um animal, com um cão ou com um gato, vamos deixar os animais de produção de lado, então, a esses animais tem que ser oferecido uma qualidade de vida. Então, esse tutor, esse proprietário desse animal, ele tem que oferecer condições adequadas a esse animal. Então, há de se supor que ele tem que oferecer uma ração, água, tem que ir ao veterinário para fazer uma série de vacinas, para prevenir uma série de doenças e evitar que esse animal tenha doenças. Esse
tutor, ele não sendo um criador de animais, ele não tem uma necessidade que a cadela, ou a gatinha, ou o cachorro venha a cruzar. E com isso, a gente também tem que estabelecer que esse animal tem que ser castrado. Vai, além de evitar uma série de doenças, vai evitar crias indesejadas, né? E se você for pensar, o que seria uma cria indesejada? Uma cadela, ela pode dar 12 filhotes. O que eu vou fazer com 12 filhotes aí no apartamento? Eu vou começar a dar. E se eu não tiver para quem dar, o que eu posso fazer? Acontece normalmente isso, frequentemente isso, na nossa sociedade ainda, o abandono de animais. Agora, a pessoa que é proprietária de um animal desse, ela pode ser responsabilizada se não garantir esse bem-estar? Se é, por exemplo, acionada na justiça, ou até um vizinho vê e chama a polícia? Então, ainda não, da questão da guarda responsável, mas atos isolados, por exemplo, manter um animal preso em um local que o animal realmente não tem acesso a água, alimento, sol, isso frequentemente, o que a pessoa que vê aquilo, né, um membro da sociedade vê aquilo, não deixa de ser um crime. Como a gente comentou anteriormente, anterior à resolução, existe a Constituição Federal, existe a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605, que proíbe atos de crueldade e maus tratos aos animais. Então, se um membro da sociedade verifica aquilo, filma, tira fotos e pode se direcionar a uma delegacia de polícia e denunciar um crime de maus tratos. Em São Paulo, por exemplo, há uma delegacia específica de combate ao maltrato de animais, né? No Distrito Federal, nós temos a Delegacia de Meio Ambiente. Então, em muitos locais existem ou delegacias de meio ambiente, porque ainda é relacionado aos crimes ambientais, a Lei de Crimes Ambientais, e na maioria dos estados que não tenha, não há necessidade. Por quê? Como isso é estabelecido pela Constituição Federal, que é um crime, maus tratos e crueldades aos animais, no seu artigo 225, você pode ir diretamente a uma delegacia, relatar, fazer uma queixa, então tem que ser elaborado um boletim de ocorrência ou um termo circunstanciado de ocorrência e a polícia vai investigar esse caso. No Distrito Federal, em 2018, aumentou em 87% o número de casos de denúncia de maus tratos de animais. O senhor diria que, estamos falando especificamente dos animais de estimação, né, dos pets, o senhor diria que hoje há uma conscientização maior da sociedade e até uma militância em busca de garantir o bem-estar dos animais? É perceptível isso? Vocês que são da área conseguem perceber isso? Sim, a resolução, inclusive, veio para dar uma resposta à sociedade. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária verificou uma demanda dentro da sua ouvidoria de casos, relatos de maus tratos. E alguns casos não eram considerados maus tratos, mas para isso a resolução veio, exatamente para dar à sociedade uma resposta de uma demanda. O que a gente verifica é que a sociedade ela está mais ciente de que os maus tratos aos animais devem ser evitados. Lógico que existem entidades que militam nessa área de proteção e defesa animal e buscam com isso uma legitimação da defesa desses animais. E nesse intuito também buscam proposições de leis estaduais ou leis federais que venham a defender os direitos dos animais. A resolução, ela fala de maus tratos, de crueldade. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Quais são aí se é que são níveis, né, de maus tratos aos animais? Eu acho que juridicamente ficaria... Isso é um teor que a gente coloca mais para a questão jurídica. Por quê? Normalmente, na resolução, a gente elencou esses 29 atos exemplificativos de maus tratos. Então, maus tratos é qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, intencional, por imprudência, imperícia ou negligência, venha causar dor e sofrimento aos animais, desnecessário, né? Dor e sofrimentos desnecessários aos animais. Então, isso a gente caracterizaria como maus tratos. Já a crueldade, a gente colocou como que seria um ato que ele pode ser não intencional, mas geralmente é intencional, mas ele é continuado.
Então, a gente está vendo que existe uma perpetuação daqueles maus tratos. Já o abuso, normalmente, a gente caracteriza como um desvio na função desse animal. Então, é um uso indevido desse animal. Vamos exemplificar, o abuso sexual de animais. Existe? Existe. A gente chama de zoofilia ou bestialidade. Então, a gente colocou dentro da nossa resolução como uma questão de abuso. Por quê? É um uso indevido. Né? O animal não é criado para esse tipo de Aquele ato. animal que a gente vê, às vezes, nas ruas puxando uma carroça bem pesada, um animal já velho, isso seria abuso também? Sim. Então, a gente caracterizou isso também na resolução, porque você não pode expor um animal a um esforço físico que seja maior do que ele pode comportar. E por um período prolongado, no intuito de que venha prejudicar uma das características do bem-estar, né, que é oferecer uma questão de evitar a dor e o sofrimento desse animal e também o acesso à água e alimento, né? Porque tem animais que ficam 8, 10, 12 horas numa carroça simplesmente sem poder beber água ou se alimentar, além do esforço físico que passa além dos limites dele. A resolução ela tem o objetivo também de dar instrumentos para que o profissional, o médico veterinário, quando recebe lá no seu consultório um animal, um pet, e percebe que ele é vítima de maus tratos ou de abuso, ele fazer essa denúncia, ou não é esse o objetivo? Ou o profissional já deveria, até antes da resolução, fazer esse tipo de denúncia e como ele deveria agir? Sim. O Código de Ética do Médico Veterinário, o Código Profissional dos Zootecnistas já caracterizava a questão de que o médico veterinário, além de não era permitido a ele fazer maus tratos, também de evitar os maus tratos. Então, casos que ele verificasse, já era possível de fazer essa denúncia ao Conselho. A resolução veio a reforçar esse tipo de atitude do médico veterinário. Por quê? O médico veterinário, a partir do momento que ele recepciona um animal para dentro da sua clínica, é responsabilidade dele, né? Então, tudo que acontece ali. Então, tem uma questão de confidencialidade, né? Que ele tem que preservar, além do que acontece com o animal, também os dados desse tutor, desse proprietário, mas se ele, caso verifique atos de maus tratos ou abuso ou crueldade com esse animal, ele vai elaborar um parecer e esse parecer, junto com a ficha do animal, vai ser encaminhado ao Conselho Regional do estado que ele pertence. O Conselho, por si, pode encaminhar isso aos órgãos competentes, à delegacia, e aí sim, a delegacia que tem que investigar e tem que, caso seja verificado realmente os maus tratos, oferecido uma denúncia ao Ministério Público ou à Justiça. Então, o profissional, a denúncia dele é ao Conselho, ele não vai diretamente denunciar esse caso, por exemplo, à polícia, à delegacia. Exatamente, por uma questão de confidencialidade, né? Tudo que acontece dentro do consultório médico tem que ser confidencial, e por ser confidencial, ele pode partilhar essas informações com o Conselho Regional, que vai avaliar essa situação e, se verificar realmente indícios de maus tratos, vai dar encaminhamento para os órgãos competentes. Bom, no início da nossa conversa, o senhor esclareceu aí que há uma diferença entre o animal de estimação, né, o pet, e aquele animal que é criado para produção de proteína, né, para produção de carne, né, que alimenta as pessoas. A resolução não faz nenhuma referência a esse tipo de animal? A resolução faz referência a todos os animais vertebrados. Isso quer dizer que abarca não só cães, como gatos, como bovinos, equinos, caprinos, aves, suínos e qualquer tipo de animal que o médico veterinário possa estabelecer uma relação de diagnóstico ou do zootecnista na produção. Então, nós tentamos ser o mais amplos possíveis no intuito de dar ao médico veterinário e aos zootecnistas subsídios para, além de verificar casos de maus tratos, também de evitar que esses casos de maus tratos venham a ser perpetuados. Bom, o senhor está dizendo, então, que existem também padrões para a criação dos animais destinados à produção de proteína animal, né? Sim. Esses padrões seriam o mesmo do PET ou alguma especificidade? Não. A área de produção animal no país, ela é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que,
por instruções normativas, estabelecem parâmetros para a criação de bovinos, equinos, caprinos, suínos, aves, e nesse intuito, nessas instruções normativas também estabelecem padrões que têm que estar incutidos a ele indicadores de bem-estar animal. Então, tanto a um bovino quanto a um equino tem que ser oferecido também todos aqueles indicadores que eu coloquei, que são também para pequenos animais, como evitar fome, sede, evitar dor, sofrimento. O animal tem que ter um espaço suficiente para que ele estabeleça relações com outros animais da sua espécie e que também estabeleça um bom convívio com o ambiente. Então, assim, existem alguns parâmetros que a todos os tipos de animais, não importa se são animais voltados para a produção animal, como para a área pet, né, como cães e gatos, tem que ser oferecido. No caso da produção, nós vemos as pessoas que militam na defesa dos animais destacando alguns aspectos. O primeiro deles, por exemplo, é o confinamento. Hoje se cria, basicamente, com confinamento, né, a produção extensiva no país. O senhor falou, por exemplo, do frango, né? A gente vai, às vezes, em algumas propriedades e vê aquele monte de frango num espaço bem pequeno. Isso não caracterizaria sofrimento, imputação de maus tratos a esse animal? Então, você deu o exemplo da avicultura nacional. Tanto a avicultura quanto a suinocultura nacional e a bovinocultura nacional são expoentes no mercado internacional. E eles, por serem expoentes, eles têm que seguir um padrão que é dado pelo mercado internacional. Então, tanto a Organização Internacional de Saúde Animal, que é a OIE, estabelece parâmetros como devem ser criados aves, suínos, caprinos, bovinos, e estabelece, inclusive, as relações de como deve ser o transporte desses animais e o mercado, né, a produção nacional se adequou a essa realidade, tanto que o mercado consumidor internacional busca muito a nossa suinocultura, a nossa avicultura. A questão de discutir espaço, isso também é feito mediante instruções normativas do MAPA, que seguem padrões internacionais. No meu entendimento, no seu entendimento, que nesse caso nós somos leigos de aves, por exemplo, se a gente chega no local e acha que aquilo está inadequado, a gente tem que buscar uma instrução. Então, eu vou atrás do site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vou atrás de instruções normativas e vou verificar se lá tem realmente estabelecido que há necessidade de ter, sei lá, 4 aves por metro quadrado, por exemplo. Então, não, aqui tem 8, então deveria ter menos. Então, aí eu acho que você pode estabelecer. Mas é por isso que a gente estabeleceu, dentro da resolução, a possibilidade que o médico veterinário é o profissional habilitado, e o zootecnista, no caso de produção, são os profissionais habilitados para verificar se realmente tem casos de maus tratos. Por quê? Por mais que a sociedade queira, às vezes você estabelece que eu acho que isso é maus tratos, e vai lá, eu sou um militante e acho que isso é maus tratos, ou eu sou simplesmente uma pessoa da sociedade e acho que isso é maus tratos. Você pode filmar, documentar e buscar, de repente, um profissional, um médico veterinário zootecnista, para primeiro estabelecer se realmente antes de perpetuar uma ideia, uma falsa ideia de que aquilo é maus tratos ao animal. Esse mercado consumidor internacional, que tem as suas exigências, ele faz fiscalizações em loco aqui? E o próprio Conselho também faz ou não? Eu não poderia responder por isso. Mas no caso do Conselho, por exemplo? O Conselho não. O Conselho, ele fiscaliza a atividade dos profissionais, médicos veterinários e zootecnistas. Caso o profissional, médico veterinário zootecnista, que é responsável técnico, por exemplo, por um local de criação, ou por um local de embarque, ou por um local de um abatedouro, ele tem um responsável técnico, aí sim o Conselho Regional, os conselhos regionais podem ser inquiridos a visitar esse local para verificar se as condições estão adequadas. No caso da estrutura, o Ministério, então, é responsável. Exatamente. A questão de estrutura, sim, é o Ministério, ele que preconiza quais são as estruturas básicas para a criação dos animais. Bom, nós falamos aí da militância, né, no caso da produção animal, e tem um segundo aspecto que a militância questiona muito,
Que é quase uma contradição, né? Nós estamos falando que os animais têm que ter boas condições ali nas fazendas, né? Aqueles animais que vão ser abatidos, mas eles vão morrer depois, né? Eles vão ser mortos. Sim. Esse processo de abate dos animais, ele também deve ser feito segundo regras que garantam um sofrimento menor? E como é que o senhor avalia isso hoje no Brasil? Sim. Na nossa resolução, a gente colocou que abate não é maus tratos. O abate é um procedimento no intuito de minimizar a dor do animal, é claro, tem que ser feito de uma forma mais técnica possível. A questão de quem estabelece as técnicas de abate também é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É lógico que ela segue padrões internacionais que são oferecidos a ela, e ela preconiza isso em instruções normativas. É lógico que você pode pensar, um animal, ele foi criado a vida toda e agora ele vai ser abatido para ser comido? Sim, mas naquele momento que ele viveu a vida dele plena, a ele você tem que oferecer as melhores condições possíveis, né? E no intuito de minimizar o sofrimento e a dor desse animal no abate, existem técnicas que são preconizadas pelo Conselho também, né? Que são preconizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Conselho ele não consegue alcançar juridicamente esse tipo de procedimento. Ele consegue, por exemplo, dar eutanásia. Se a gente voltar, por exemplo, para a eutanásia, cães, gatos, outros animais, às vezes eles precisam, bovinos, equinos, precisam ser eutanasiados. Então, a eutanásia é uma morte sem sofrimento. O intuito é minimizar a dor daquele animal, ou num caso de, por exemplo, um câncer terminal, você não tem mais ao que recorrer, já foi feito todo o procedimento de quimioterapia, radioterapia, o animal não evoluiu na sua doença, e com isso você vê que o animal está, além de estar piorando, ele está sofrendo, e com isso o que você pode estabelecer é a eutanásia. Ou seja, nesse caso, o sacrifício do animal contribui até para preservá-lo, né? Para evitar um processo de sofrimento. Exatamente, para evitar que esse animal venha a sofrer por mais tempo. É lógico que esse tipo de conduta, ele tem que ser feito dentro de um consultório ou numa conversa entre o tutor, né? Entre o veterinário, e é lógico uma discussão com se vale ou não vale realmente a pena manter o sofrimento desse animal, que você, por mais que tenha oferecido condições de terapêuticas, e você não consegue evoluir no caso. Então, a esse animal, no meu entendimento, tem que ser oferecido eutanásia. Mas a decisão é do proprietário ou do tutor. Né? E a esses casos de eutanásia, o Conselho Federal tem uma resolução, a Resolução 1000, ela estabelece quais são as técnicas, os padrões e quais são os fármacos que podem ser utilizados. O senhor não acha que a população às vezes tem dificuldade para ter acesso à eutanásia, à castração, por exemplo? Aqui no Distrito Federal, quase sempre a gente vê que o Departamento de Zoonoses oferece vagas, né, ou um número de fichas, né, para que proprietários de animais possam ir lá fazer a castração. E rapidamente se esgotam essas oportunidades de castração. A população, aquelas pessoas que têm um pequeno animal, tem dificuldade a ter acesso a esse tipo de serviço? Tem, mas eu acho que aí talvez a gente tenha que discutir um outro aspecto que eu coloquei anteriormente. A gente chama de guarda responsável. A guarda responsável é, antes do tutor ou proprietário, do potencial proprietário, adquirir um animal, ele tem que entender que ele necessita ter alguns parâmetros a oferecer àquele animalzinho que ele vai pegar. Então, o tutor tem que entender que, se é um animal, por exemplo, um cão de grande porte, a ele vai ter que ser oferecido uma ração, provavelmente uma boa ração. Essa ração tem um custo. Quem é que vai bancar? É quem quer o animal, não é o Estado. Esse animal, para evitar uma série de doenças, ele tem que tomar uma série de vacinas. Então, quem que vai bancar? Se eu é que quero um animalzinho, sou eu? Não, é o Estado. Se eu quero esse animal e não quero ter outros animais, não quero que ele crie, que ele procrie, então eu tenho que castrar esse animal. Se eu tenho que castrar esse animal, quem tem que arcar com esse custo sou eu, não o Estado.
Nesse sentido, o Estado tem verificado que tem crescido a população de cães errantes pelo país. O cão que fica na rua? Cães de rua. E, nesse intuito, ela tem buscado alguns programas para que diminuam a quantidade de animais nas ruas. Então, programas de castração beneficiam populações carentes que realmente não têm acesso a esse tipo de serviço. Mas há de se supor que essa população também deva ter, a gente chama de educação em saúde. E tem que ser educado que a guarda responsável, um dos parâmetros é você tem que castrar esse animal. Que ele tem que ter uma educação que ele entenda que a responsabilidade sobre aquele animal deve ser dele e não do Estado. O senhor acha que para minimizar o abandono de animais ou até os maus tratos aos animais, pets, seria interessante incentivar muito mais a adoção do que a compra de animais? Com certeza, com certeza. Por quê? A partir do momento que você vê um animalzinho lá na vitrine, quer dizer, você não, seu filho, né? A gente sai com o nosso filho, sai lá, o filho vê aquele animalzinho lá, todo bonitinho, limpinho, com lacinho, ele vai querer. Então, é uma exposição desnecessária. Então, a gente acredita que o comércio incentiva uma aquisição de um animal, às vezes, no momento indevido. Então, esse momento deve ser ponderado entre a família, não ser comprado por impulso. Eventualmente, o pai, sensível ao apelo do filho, vai lá e compra aquele animalzinho. Chega em casa, o animal começa a fazer xixi fora do jornal, aí começa a dar gasto, ele fala, não quero mais e, eventualmente, abandona o animal. O abandono de animal é crime. Então, para você evitar tudo isso, eu acho que é importante que a sociedade ou a família que queira adotar um animal, que queira um animal dentro do seu seio familiar, avalie realmente se quer. E se quiser, existem várias entidades protetoras de animal que têm animais à disposição. O próprio Centro de Controle de Zoonoses também tem animais que são destinados à adoção. São animais que já passaram por uma série de avaliações clínicas, laboratoriais, já foi feita castração ou pode ser feita castração e já foram feitas as vacinas e podem ser destinados à adoção. Então, a adoção deve ser incentivada no intuito de, inclusive, diminuir a quantidade de cães errantes, de cães de rua. Porque a partir do momento que a sociedade, a família, avalia melhor a possibilidade de ter um animal, ele não precisa comprar, ele pode simplesmente adotar. Ah, mas eu quero um cão de raça. Existem cães de raça também para adoção. Por incrível que pareça, cães de raça também são abandonados. Queria agradecer muito a entrevista. Muito obrigado por nos ajudar a entender esse assunto. Obrigado. Bom, e agradeço também a você. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar essa entrevista, acesse lá a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E você pode também entrar lá no nosso canal do YouTube, TV Senado. Lá no YouTube você consegue rever esse e outros materiais da TV Senado. Sempre que quiser entrar em contato para fazer críticas e sugestões, ligue de graça no 0800 61 2211. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.